Alô você, sou o professor Gilberto de Geografia. E nessa aula do efeito estufa e o aquecimento global, nós vamos ter uma aula diferente, dinâmica, crítica. E pode ter certeza, você que está em isolamento social, em quarentena, uma coisa eu te digo. Se você sabe planejar, é porque você sabe executar também. Mas para tanto, se você sabe executar também, é preciso que você tenha fé, otimismo e, claro, o principal que é a ação. Você está aí estudando, se preparando. Você está aí semeando o teu futuro, que é passar no vestibular. E pode ter certeza, janeiro com o Enem, fevereiro e março com o vestibular. Tudo que você está semeando agora, você vai ter colhendo um fruto maravilhoso que será a sua aprovação. Pode ter certeza. Força! Para tanto, bora lá, vamos para a aula do efeito estufa e o aquecimento global. Pois bem, quando se fala efeito estufa é uma coisa, aquecimento global é outra. Duas situações diferentes. Inicialmente, eu vou te explicar o que é o efeito estufa. É algo natural. Deus, quando fez o mundo, Ele fez o mundo tão perfeito que Ele colocou na nossa atmosfera o efeito estufa. Por que isso? Para que nós pudéssemos ter na Terra a vida, a biosfera. E como que Ele fez? Ele criou os gases estufas e esses GES, gases do efeito estufa, eles estão aqui na nossa atmosfera, servindo como uma cortina, um cobertor, uma barreira, para justamente segurar o ar, para que esta área, chamada atmosfera, possa ter uma temperatura estável. E essa temperatura estável, para você ter uma ideia, a média da atmosfera global é hoje de 15 graus Celsius. Esse 15 graus Celsius, só para você saber, é porque nós temos o efeito estufa. Se ele não existisse, obviamente, nós teríamos uma temperatura de 30 a 33 graus abaixo da média, que é os 15 graus Celsius positivo. Ou seja, se não existisse o efeito estufa, a temperatura média da atmosfera terrestre seria de menos 15 graus Celsius a menos 18 graus Celsius. Evidentemente, boa parte do ecossistema não existiria. Para você entender muito bem sobre o efeito estufa, vamos fazer de conta que eu chego com um carro aqui, estaciono o carro num dia muito quente, de um dia ensolarado, fecho os vidros deste carro. O que ficou dentro armazenado? Ar. Acontece que pelos vidros deste carro entrarão os raios ultravioletas, emanados do Sol para a Terra, emanados do Sol, passando pelos vidros, entrando dentro do carro. O que vai acontecer com isso? Os raios ultravioletas que adentraram dentro deste carro, eles baterão no assento, eles baterão no painel do carro e voltarão para o vidro e não conseguirão sair. Com isso, o ar que lá está dentro do carro vai esquentar, vai virar o efeito estufa do carro. Assim é o efeito estufa com o nosso planeta. Os raios solares que saem da estrela solar, eles chegam no nosso planeta. Como? Como raios ultravioletas. Só para você ter uma ideia,
50% dos raios ultravioletas que chegam no nosso planeta, o planeta Terra e os oceanos, eles absorverão esses 50%. 20% chegam, batem na atmosfera e voltam para o espaço sideral. 50% absorvido, 20% a atmosfera já mandou de volta para o espaço sideral. Quanto ficou? 30%. Esses 30% de raios ultravioletas que partem do Sol em direção à Terra, chegam na superfície, batem na superfície terrestre e voltam para a atmosfera. Só que um detalhe, aqui estão os vidros do carro. Esses raios ultravioletas que chegaram e foram refletidos de volta da Terra para o espaço, barrados pelo vidro do carro, como eu falei, agora, eles refletidos da Terra para o espaço, não serão mais raios ultravioletas, serão raios ultravermelhos. E esses vidros do carro aqui são nada mais, nada menos do que os gases estufas, os gases de efeito estufa, os GES. E quando se fala de gases, efeitos estufa, tem o CO2, gás carbônico, ou o dióxido de carbono, o NH4, que é o gás metano, tem o clorofluorcarbono, que é o CFC, tem o O3, que é o ozônio, tem o N2O, que é o óxido nítrico, e tem também o H2O, que é o vapor d'água. Então, como eu disse, Deus fez o mundo tão certinho, que para Ele colocar a vida na esfera, para que a esfera terrestre virasse uma biosfera, foi necessário Ele estabilizar essa temperatura, para que senão, caso contrário, seria o dia muito quente e a noite muito fria. E o que Ele fez? Criou o efeito estufa com, evidentemente, os gases estufa. Olha, para você entender bem sobre o efeito estufa e o aquecimento global, inicialmente o efeito estufa, esse é algo natural, esse é algo que até então você achava que era um fenômeno ruim para o planeta, você já viu que não é mesmo. É importante que você entenda que o nosso planeta, a parte gasosa, a atmosfera no todo, ela é representada por 5 camadas. E a primeira camada da atmosfera, aquela que envolve inicialmente os 12 até 15 quilômetros da Terra até o espaço, de 12 a 15, os primeiros quilômetros da Terra até o espaço, nós chamamos de troposfera. E aqui, nesses 12 a 15 quilômetros iniciais, na chamada troposfera, é onde está a maior parte do oxigênio. Aí vocês vão me fazer a seguinte pergunta. Professor Gilberto, o oxigênio é a camada gasosa predominante da nossa atmosfera? Eu te digo, não. O oxigênio não é o gás predominante na atmosfera, coisa nenhuma. A atmosfera que envolve o planeta Terra, 78% é nitrogênio. 78% da camada gasosa é o nitrogênio. O oxigênio vem em segundo, com 21%. 21% do oxigênio com os 78% do nitrogênio dá 99%. Resta 1%. Esse 1% é que entra os gases nobres e é que entra os gases estufa. Então lembre-se, na atmosfera no todo, predominância nitrogênio.
E esses 21% de oxigênio, eles estão, na sua maioria, aqui na primeira camada da atmosfera, a troposfera, e é justamente aquilo que eu digo para vocês. Você pode ficar dias sem comer, você pode ficar dias sem beber água, mas você não pode ficar minutos sem respirar, porque, evidentemente, senão você vai morrer. Então, o oxigênio, nesses 12 a 15 quilômetros iniciais, a maior parte da troposfera ela é formada por oxigênio. Esse é o motivo de nós termos a vida na Terra, a biosfera. Na sequência, vem a chamada estratosfera, a segunda camada da atmosfera. E o que nós temos de importante nessa segunda camada da atmosfera? Nós temos de importante um gás chamado de O3. Esquece agora o O3 como gás estufa. Agora, é um outro objetivo do O3. O O3 que está aqui na estratosfera, ele é representado por uma camada envolvendo todo o planeta Terra. E por quê? Existe esse O3. É aquilo que eu digo. Deus fez o mundo e pensou em cada detalhe. E ele colocou na estratosfera a camada de ozônio, o gás O3. Sabe por quê? Para filtrar os raios ultravioletas emanados do Sol para a Terra. Para filtrar esses raios ultravioletas, que podem ser do tipo UVA, UVB e UVC. E o principal, o chamado UVB, é um dos raios ultravioletas, aquele que, caso não fosse filtrado, ele seria o principal responsável por doenças de pele na parte superficial, chamado câncer de pele, e também pelas cataratas nos olhos. Então vejam a importância da camada de ozônio, vejam a importância desse gás chamado de O3 para a nossa estratosfera, para a nossa atmosfera e, evidentemente, para a nossa vida. E quando você ouvir falar, lá no passado, lá na década de 80, na década de 70, mas 80 principalmente, apareceram grandes buracos na camada de ozônio. É mentira. Não apareceram grandes buracos na camada de ozônio, coisa nenhuma. O que aconteceu é que ocorreu uma diminuição, né? Uma diminuição desta camada. Buraco não. Uma diminuição da camada, evidentemente que passaram com isso mais raios ultravioletas, UVB, e a Terra, os seres humanos passaram a ter uma maior incidência. Por isso, daqui a pouquinho, eu vou contar para vocês que o principal destruidor da camada de ozônio, os compostos à base de cloro, flúor e carbono, lá no final dos anos 80, eles deixaram de ser utilizados em aerosóis e também geladeiras, freezers e também extintores. Mas daqui a pouquinho eu conto para vocês. Depois vem a mesosfera, a terceira camada da atmosfera, a camada mais fria. E um detalhe, olha o que acontece na mesosfera. Um meteoro que se desprendeu no espaço está caindo em direção ao planeta Terra. Ele vai passar pela exosfera. Por que o meteoro vai passar pela exosfera? Porque aqui tem pouco ar. Por que vai passar pela termosfera? Porque aqui também tem pouco ar. Quando chega na mesosfera, o meteoro se choca com a mesosfera, vai se incendiar. O meteoro, que é
material sólido, rochoso, vai pegar o fogo, a maior parte vai virar cinzas e uma parte minúscula é sim que vai cair na Terra, daí não mais com o nome de meteoro, mas sim com o nome de meteorito. Portanto, a mesosfera serve para proteger o nosso planeta da queda de meteoros. A quarta camada agora é chamada de termosfera. A termosfera é a maior das 5 camadas. E um detalhe que é importante você saber. Em certas fontes, a termosfera ela vem como sendo ionosfera. Termosfera ou ionosfera. Para você saber que ionosfera ou termosfera, ela é uma área ionizada, ou seja, todas as ondas de radiofrequência que partem da Terra e que vão para o espaço, seja ondas de rádio, de radiofrequência, de rádios ou de televisão, sai da superfície, vem na termosfera ou ionosfera e é refletida de volta para a superfície. Portanto, a termosfera ou ionosfera, como queira, serve para propagar de volta para a Terra as ondas de radiofrequência, seja de emissoras de rádio ou seja de emissoras de televisão. E por fim, exosfera. Exo quer dizer fora. Estou saindo de algum lugar. Estou saindo desse lugar que é a camada gasosa que envolve o planeta Terra. Exosfera. Aqui, o ar está escasso. Está pouco. O ar está rarefeito. Raro, pouco. E é justamente aqui na estratosfera, última camada da atmosfera, porque daí já vem o espaço sideral. O detalhe importante da exosfera, que é nela que estão os satélites artificiais que são lançados da Terra para a atmosfera. E esses satélites artificiais, eles ficam juntamente com o planeta Terra orbitando. Os satélites que são muito importantes para nós, para a transmissão de comunicações e também são os satélites que nos deixam sempre a par das condições meteorológicas do nosso planeta. Olha aqui, ó, para você ter uma ideia. Entenda a questão do lançamento de um satélite. Por que o lançamento dos satélites é mais prático? O seu lançamento da parte superficial do planeta acontecer de áreas próximas à linha do Equador. Vou te explicar por quê. A linha do Equador é a maior circunferência do nosso planeta. No movimento de rotação, que a Terra gira de oeste para leste, se você pegar, né, esse movimento de rotação, esses 360 graus, cuja circunferência maior é a linha do Equador, nesse espaço de 24 horas, que é o movimento de rotação, evidentemente que aqui nas proximidades, junto à linha do Equador, a velocidade da Terra vai ser maior. E no momento que você lança um satélite, o satélite não vai sozinho, é claro que ele vai junto com o foguete. No momento que você lança o satélite de uma área próxima à linha do Equador, devido a esse movimento de rotação, o foguete terá um impulso maior. O foguete terá uma velocidade maior. É esse o motivo de, por exemplo, aqui no Brasil, na região nordeste brasileira, no estado, no litoral do estado do Maranhão, nós temos uma base de lançamento que é chamada de base de Alcântara. Não está próxima à linha do Equador? Esse é o motivo. Velocidade maior da rotação,
uma impulsão maior do foguete. Olha o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão longe da linha do Equador, mas o famoso Cabo Canaveral, aonde volta e meia eles estão lançando foguetes, a NASA lançando foguetes para o espaço, mandando para o espaço satélites. Eles têm aqui, bem ao sul do estado da Califórnia, bem a área mais ao sul do território estadunidense. Claro que a área mais ao sul será a parte mais próxima à linha do Equador. E é justamente lá no Cabo Canaveral, latitude mais próxima à linha do Equador, latitude mais baixa, portanto, porque a linha do Equador é zero, tá? Então, a latitude mais baixa, mais próxima à linha do Equador, no Cabo Canaveral, sul da região da Califórnia, é onde nós temos o local onde acontecem os lançamentos de foguetes em solo estadunidense. Quer ver? Para você nunca mais esquecer das 5 camadas da atmosfera e dos principais itens relacionados a cada uma dessas camadas, eu fiz a oração da atmosfera. Claro, é parecida com o nosso Pai Nosso. Preste atenção. A oração da atmosfera, muito parecida com a nossa oração do Pai Nosso. Preste atenção. A atmosfera que está no céu, cuja maior parte é nitrogênio. Onde está a estratosfera, que acontece os fenômenos naturais, tanto na Terra quanto no céu. Depois vem a estratosfera, onde tem o ozônio, que serve para proteger os seres da Terra dos raios de UVs, para que nós não tenhamos amanhã ou depois essa doença chamada de câncer. Depois vem a mesosfera, que acaba interrompendo os meteoros de chegarem na Terra. Na sequência, a termosfera, que servem para propagar para a Terra as ondas de rádio e TV. Por fim, vem a exosfera, que estão os satélites, que mesmo aqui distante, aqui do alto, enxergam nós que estamos na Terra. Amém. Agora você vai me perguntar, mas professor Gilberto, até agora você falou do efeito estufa, falou desse meio natural, desse meio importante para a Terra, importante para a biosfera, e o aquecimento global. Vou começar a colocar para você agora. Quando apareceu o aquecimento global? O que esse aquecimento global está trazendo de ruim para nós? Claro que muita coisa. Olha, com o início da Revolução Industrial, em 1760, é que nós tivemos o início também do aquecimento global. Por quê? Enquanto esses gases estufa, que foram colocados naturalmente aqui na nossa atmosfera, para estabilizar a temperatura, enquanto nós tínhamos as medidas, como Deus fez o mundo, equilibrado, beleza? As coisas estavam tudo muito bem. Mas com a primeira Revolução Industrial, lá no Reino Unido, em 1760, com o início da industrialização. E como que essas primeiras indústrias começaram a surgir? A partir do momento que foram utilizados os combustíveis fósseis. E qual foi o primeiro combustível fóssil utilizado nessa primeira Revolução Industrial? Que começou lá pelos anos
de 1760, meados do século XVIII. A queima do carvão mineral. Você queimava o carvão mineral. Obviamente que esse carvão mineral, com a sua queima, ocorria uma combustão, tá? Num local fechado com água. Nesta combustão, a água aquecia, virava vapor e começava a movimentar as máquinas. E aí, evidentemente, com essas primeiras indústrias, na primeira revolução industrial, com a queima desses fósseis, é que começou a ser expelido para a atmosfera, não o que nós já tínhamos como efeito estufa, passou a ser mandado para a atmosfera, mais gás carbônico, mais CO2, mais dióxido de carbono. Aí veio a segunda revolução industrial, a partir de 1850. Aí veio a terceira revolução industrial, após o término da Segunda Guerra Mundial, ou seja, terceira revolução industrial que começou em 1945. E a industrialização aumentando, a população mundial aumentando, a urbanização aumentando, o consumismo aumentando, e é claro que o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, aumentando na atmosfera também. O que era algo normal até o início da primeira revolução industrial, a partir de então, já virou algo anormal. E o meio ambiente, de tanto apanhar, de tanto apanhar, de tanto apanhar, o meio ambiente começou a se manifestar. Por quê? Foi legal, primeira revolução industrial, segunda, terceira, e o homem mexendo no meio, o homem mexendo no meio, o homem jogando poluentes para o ar, principalmente o gás carbônico, e esse ar esquentando cada vez mais, esse ar esquentando cada vez mais. E claro, como que o meio veio a se manifestar? Através de só coisa ruim, enchentes, tornados, ciclones, furacões, secas. Foi o meio que esse ambiente tratou de encontrar para mostrar, para dar uma resposta ao homem, que a ação dele, as chamadas ações antrópicas, estavam destruindo não somente o meio terrestre, mas como o meio atmosférico que envolve a nossa Terra. Mas, antes tarde do que nunca, precisou o leite ser derramado para ambientalistas, sociólogos, estudiosos começarem manifestações, se unirem, mostrarem para os países que era necessário fazer alguma coisa